Olá a todos. Então hoje estamos aqui para mais uma conversa de Feng Shui integrativo. Temos connosco a Natália. Olá Natália, bem-vinda aqui Olá, Alexandre. a mais uma conversa, porque já não é a primeira vez que tu aqui estás, não é? Que se calhar há mais de um ano que já passaste por aqui nestas conversas e eu desta vez quis convidar-te outra vez. Não para repetir, e claro que podemos ter tempo para repetir, mas o objetivo não é falar daquele teu trabalho que toda a gente conhece, que tem a ver com a alimentação natural saudável. Tu és uma das, e vou dizer isto assim para te envergonhar já aqui no início, para mim, pronto, isto sou eu, para mim, tu és uma das grandes referências que existem em Portugal e na Europa e se calhar no mundo, a trabalhar e a ensinar, que és aquilo que se chama uma professora de alta categoria, com muito historial ligada à alimentação natural. Eu conheci-te no Instituto Macrobiótico, como nós sabemos, embora tu utilizes a macrobiótica como uma base que tu tens e que é muito rica para ti, que eu sei que tu lidas com isso diariamente, mas depois, há quem nos está a ouvir e que pensa que a macrobiótica é uma coisa fechada, não. Tu tens uma abordagem muito aberta, muito adequada a cada pessoa, penso eu que é assim que se diz, e por isso eu queria ouvir-te falar um bocadinho daquilo que é esta tua ligação à alimentação, para depois irmos ao tema que nos traz hoje cá, que é o oráculo do poder dos alimentos, que é este produto, esta relíquia que tu lançaste este ano e que vamos ter tempo aqui de falar. Mas para já queria que tu me explicasses mais ou menos a tua visão sobre a importância da alimentação e a forma como tu trabalhas e ajudas muitas pessoas que já vieram ter contigo e que passam pelas tuas mãos e que são orientadas por ti. Fala um bocadinho desse teu trabalho, se faz favor. Olha, obrigada, Alexandre, por esta oportunidade para poder partilhar, não é? Aqui no teu canal. Vamos então falar do que tem sido o meu caminho, do Feng Shui do meu trabalho, não é? Isso mesmo. Então, eu comecei a me interessar pela alimentação muito cedo. Claro que não numa vertente mais alternativa, porque eu tinha muito apetite quando era criança e a comida era-me um pouco restringida. Pronto, porque senão eu também comia este mundo e o outro. E então eu acho que vivia sempre aquela ânsia de um dia, quando fosse grande, poder comer o que eu quisesse. Mas curiosamente, essa disciplina alimentar que eu tive levou-me a encontrar um estilo de me alimentar que não vou dizer que me limita, mas que me convida a não comer determinados alimentos que na maioria são consumidos por um grande público, não é? Para a maioria das pessoas, para não reiterar a mesma palavra. Então é curioso como esse desejo que me moveu durante o meu crescimento, depois foi desembocar no oposto, que foi procurar uma alimentação que pode ser considerada mais restritiva, embora eu acho que ela nos disciplina a fazer escolhas mais adequadas às nossas necessidades físicas e não tanto aos nossos desejos. Sim, era isso que eu estava a pensar. Um desejo que te foi reprimido acabou por contribuir para que tu fosses altamente disciplinada com a alimentação. Exatamente. Eu lembro-me de ver, estar a minha tia a fazer um bolo. Era típico, assim, ao fim de semana, fazer-se um bolinho. Uhum. E ela estava a fazer o bolo e eu pensava, eu queria comê-lo cru, porque eu queria comer aquela massa. Claro. E eu ficava à espera que ela não raspasse tudo, que era para eu poder rapar a taça. E eu pensava, quando eu for grande, eu vou fazer um bolo destes, mas eu vou comer cru. Mas nunca fazer isso. Pronto, comecei-me a interessar para a alimentação muito cedo. Eu comecei a fazer macrobiótica com 20 anos, porque tinha realmente... Eu queria ser saudável, não queria aparentar saúde, eu queria ser saudável, porque tive uma questão no ovário e preocupou-me o médico não saber qual era a solução para aquilo. E comecei-me a interessar pela alimentação. Encontrei a macrobiótica, vamos lá saber porquê, não há acasos, era esta que me sabia, que cabia a mim e era esta que sabia que eu tinha que ir por ali. E depois eu fui vendo os alimentos com base na minha forma de ser. Cada um tem a sua forma de estar na vida, as suas particularidades. E a minha particularidade, o que sustentou a minha vida, o meu crescimento, foi a imaginação. Portanto, imaginar
foi, sem dúvida nenhuma, um grande aliado, a capacidade de imaginar. Então, eu, quando olho para os alimentos, não vejo apenas material para nós consumirmos, eu vejo vida. E às vezes as pessoas dizem que eu faço poesia dos alimentos ou outra nomenclatura do género. Mas eu, sinceramente, acho que ninguém consegue viver sem poesia, ninguém consegue viver sem arte, sem beleza, sem música, sem qualquer coisa que torne aquilo que é mais técnico, mais racional, mais tudo dentro desse âmbito, é algo mais animado. Sim, então, aliás, desenganem-se as pessoas que pensam que vão a um curso de culinária contigo e que vão apenas aprender uma receita desde o princípio ao fim do testinho. Não, porque nessa aula vai-se falar de tudo sobre a vida do dia-a-dia e tu vais abrir a porta, vais escancarar as portas de muita gente que está naquele curso com perguntas super banais, mas tu consegues fazer uma interligação aos alimentos e àquilo que se está a trabalhar no momento e acaba por ser um exercício super rico e muito divertido. É sempre esse o feedback da maioria das pessoas que frequentam as tuas aulas. Olha, ainda hoje aconteceram duas situações. Eu hoje dei uma aula de culinária e a pessoa disse, mas o arroz integral, como é que... Eu é que lhe disse. O arroz integral, geralmente, as pessoas quando o consomem dizem que não sabe nada. Pronto, realmente, ele sabe ele próprio. Sim. E nós estamos habituados aos temperos e às coisas que adicionamos ao arroz branco e por isso achamos que ele tem mais gosto. Ele não tem mais gosto. Ele tem mais facilidade em absorver sabores. O arroz branco é normalmente mais adocicado e depois absorve muito os outros sabores, é verdade. Permeável, não tem aquela fibra. E então eu digo assim, o arroz integral é íntegro. E o que é que nós queremos ser? Inteiros, não é partidos. Nós comemos comida não refinada para sermos pessoas refinadas. E pronto, esta conversa... É verdadeira, que ficam as pessoas a pensar e espera que está-me a tocar aqui uma campainha e está a ressoar aqui qualquer coisa. Olha, e também, só para partilhar contigo, se me permites, eu recebi uma mensagem, quase que senti o sumo do corpo nos olhos, que é para dizer lágrimas. Porque foi uma pessoa a quem eu dei uma consulta de alimentação macrobiótica e a pessoa enviou-me uma mensagem a dizer que não se identificou muito com a comida, os sabores, a dieta, não se identificou muito. Mas que durante a consulta eu lhe terei falado sobre a maternidade e talvez, eu não sei se concretamente o que é que disse, mas reportando às palavras da cliente, ela diz que eu a convidei a pensar nessa área de vida. Sim. E ela enviou-me uma ecografia porque está grávida. Sim. E então ela disse, olha, realmente o alimento não ressoou em mim, mas o alimento das suas palavras transformou-se em vida. Durante a consulta ou não estava ou não sabia que estava grávida. Não, a consulta já foi há uns 6 meses. Pronto. Sim. E tu... Ela não estava grávida, não estava. Pois, não mas estava. Provavelmente, eu agora teria que ver o histórico dela, mas provavelmente o assunto que ela trouxe teria, eu para ter feito esse link, é porque o assunto teria alguma coisa a ver com isso. Claro. Há coisas também que numa primeira consulta eu não posso dizer, porque às vezes quando nós dizemos tudo, parece que nós estamos a adivinhar alguma coisa e a pessoa pode assustar-se. Nós estamos a interpretar sinais e depois sabemos que os órgãos não são só órgãos, são uma história que está num corpo que se cumpre através de uma determinada maneira. Os órgãos, claro. As coisas que nos órgãos se passam, contam histórias. Uhum. Sim, o que tu fazes, e a maioria dos consultores também que trabalham nestas áreas, durante uma consulta o que se fazem há uma ligação forte e fácil, porque tem a ver com a prática e com a sensibilidade do consultor, há uma facilidade em ligar-se à energia da pessoa que está ali à nossa frente. E, portanto, os assuntos aparecem, surgem, tal como a água vai correndo num riacho, e às vezes a pessoa vai para a consulta a pensar que o seu assunto é e acaba por sair de lá tendo conversado de tudo menos daquele assunto, porque houve outras coisas que passaram pela conversa. Coisas que depois mais tarde se vêm a confirmar que realmente era a energia que estava ali no momento. E o que tu dizes é muito importante, que é
não transformar as consultas num oráculo, apesar de nós irmos falar aqui depois do oráculo, mas não transformar o trabalho de consulta em oráculo, porque senão depois também começa a ser um tipo de público e um tipo de consulta em que a pessoa é quase de futurologia, em que a pessoa vai à procura de respostas e nem sempre há respostas, porque há uma altura que eu vou com uma determinada vibração que é muito fácil para ti ligar-te e desenvolveres esse assunto, há outras alturas em que a minha energia até está tão bem que até não há assunto, está tão estabilizada e está tão enraizada que nem sequer há assunto para falar, e a pessoa sai da consulta com uma frustração enorme do género, então desta vez não havia respostas, desta vez não, porque efetivamente havia outras coisas para tratar que não o lidar ou tentar saber o que é que vem nessa energia. E por isso que tu acabaste de dizer que era exatamente as pessoas não esperarem ter respostas, porque cada consulta é diferente e mesmo a mesma pessoa que vai fazer várias consultas diferentes vai ter, se faz 3 consultas, são 3 consultas completamente diferentes, independentemente de serem seguidas ou serem muito espaçadas, porque cada pessoa, a mesma pessoa é uma pessoa diferente. Depois, não é? Portanto, nós Sim, exatamente. estamos a mudar a nossa vibração e isso acaba por ser super interessante e pronto, e é o que é. Ora bem, nós temos aqui várias pessoas a assistir, eu queria convidar as pessoas a poderem colocar também questões durante esta live, poderem colocar questões que tanto a Natália como eu podemos ajudar-vos a responder. E agora, falando aqui do teu trabalho, tu fazes muitas aulas de culinária, estás ligado a vários projetos de escolas nestas áreas, fazes também muitas consultas de macrobiótica ou dentro desta dinâmica de ajudar as pessoas muito pela parte alimentar, mas depois já sabemos que não é só por aí, que há outro tipo de conversas que vão fluindo naturalmente, mas tu lançaste o tema de hoje, que é o poder dos alimentos. Portanto, o oráculo do poder dos alimentos. O que é isto? Queres-nos falar um bocadinho sobre este produto? Sim, quero. Vou só completar aquilo que disseste anteriormente acerca das respostas, com uma frase que eu ouvi, que não vou conseguir dizer tal e qual como ouvi, mas que seria algo do género. Mais importante do que dar respostas é compreender as perguntas. Às vezes nós temos uma pergunta e se nós tentarmos perceber aquela pergunta, a pergunta já tem lá a resposta. Já está respondida. Então, este oráculo nasceu de um convite da editora Mahatman, com a qual eu tenho outras obras. E demorou algum tempo até que eu aceitasse o convite, porque exatamente eu considerei que estar a fazer um oráculo poderia trazer-me uma imagem de que eu agora adivinhava coisas e dava respostas. Eu acho que ninguém adivinha nada. Eu acho que há pessoas que têm sensibilidades, assim como há pessoas que sabem pintar e outras têm outros dons artísticos. Há pessoas que têm sensibilidades que, com o treino da vida, elas conseguem ver mais rapidamente aquilo que os outros não captam. Mas é simplesmente como os cães ouvem sons que nós não ouvimos. Tudo o que é uma pessoa está com ela. Se ela está preocupada, a preocupação está com ela. E há pessoas que têm sensibilidade para perceber isso. Exato. É só isso. Eu costumo dizer, sabes que eu tenho muitos alunos nas aulas de limpeza energética de espaço, ou das aulas de Feng Shui, que é um lado mais sensitivo, e que há muitos alunos que dizem, mas aquele tem tanta facilidade, mas eu não tenho tanta, eu não consigo, não sei. E eu costumo dizer, calma, isto é exatamente como escrever ou como pintar. Há uns que nasceram já com uma letra perfeitíssima, miúdos pequeninos que escrevem com uma letra super bem desenhada. Há outros que até já em adulto têm que continuar a treinar a letra porque escrevem que é o mas todos, se aprendermos todos, sabemos escrever. Só que uns têm mais facilidade, outros têm menos. E isto com o ler a energia é exatamente a mesma coisa que é o que tu estás a dizer. Há uns que nascem já com um canal mais aberto, com uma facilidade em ler, entendem melhor aquilo que ouvem, que veem, que sentem, porque depois também há várias formas de ler. Há quem receba mensagens, há quem veja imagens, há quem sinta no próprio corpo essa manifestação da energia, há quem receba pensamentos, intuições, aquilo que nós quisermos chamar. E então, tu surges com este trabalho. Pronto, então eu recebi este convite, tive a amadurecer, porque não queria identificar-me com determinadas designações, e no verão passado, portanto há um ano,
eu pensei, vamos lá tentar. Se isto vier naturalmente, vou começar a escrever. Se isto vier, então é porque é para ser. E eu comecei a escrever, talvez aí em junho, e aquilo fluiu. Todos os dias eu acordava com mais uma ideia e acrescentava, porque são 54 cartas. Começaram por ser 49, mas depois já quase que tinha o material para entregar e disse, não, mas afinal tem que ser mais 4. E depois surgiram as outras 4, às quais eu chamei cartas especiais, porque não são um alimento propriamente dito. Sim. E então, portanto, elas são 54 cartas, estão divididas por grupos, as 49 são grupos de 7, são 7 grupos que têm os principais alimentos que nós, na macrobiótica, utilizamos e alguns que outras pessoas, noutros regimes alimentares, utilizam, nomeadamente as ramas verdes, as raízes, as frutas e os frutos secos. Pronto, os cereais, as pessoas que não praticam uma alimentação mais alternativa podem não conhecer, assim como algumas leguminosas também. Mas os outros alimentos são alimentos, direi eu, comuns. Também tem o grupo das algas. Pronto, então, 7 cartas têm o tema das raízes, 7 cartas das folhas verdes, por aí fora até fazer 49. E depois nasceram mais 4 cartas que têm temas da vida. São mais 5. Mais 5 que têm temas da vida. Surgem como temas... Agora, um deles é a ligação ao pai, o outro é a ligação à mãe, o outro é o cozinhar, o outro é o fazer jejum e o outro é o amor. Portanto, é o amor, que foi a última. Exato. Temas especiais. Sim. Sabes o que é que eu disse mais 4? Porque essa 5 foi mesmo a última e já estava o trabalho entregue e eu disse que depois faltava essa. Então, pronto, é assim, nós para estarmos cá temos que ter um pai e uma mãe. O tema é o poder dos alimentos, é preciso aprender a cozinhá-los e às vezes tem que se fazer jejum, portanto, ou seja, não comer também pode ser uma forma de nutrir o corpo com esse vazio e depois o amor porque é o alimento principal. Quando tiramos uma carta tem uma frase que é o resumo da informação daquela carta e depois nós temos o tal livrinho pequenino, não é? Que tu também deves ter aí. Tenho, sim, senhor. Exatamente. Só para exemplificar, eu tirei a carta número 1, que é o arroz integral, portanto explica aqui o que é arroz integral, e a pessoa depois vira a carta e tem uma mensagem que diz que o arroz integral, quando ajo de acordo com o que sinto, sinto-me inteiro. Lá está, o integral, o ser inteiro, que há bocado falávamos também no exemplo da tua aula. E depois, para além de ter esta mensagem na carta, ainda é possível ir buscar informação ao livro, em que aqui já temos um texto. Alguns têm uma recomendação que quase que se assemelha a uma receita. Portanto, há uma mensagem que é o que poderá este alimento dizer sobre mim neste momento e depois também tem uma referência de como é que eu o posso preparar para então o introduzir na minha alimentação neste momento. Eu criei uma relação entre o alimento, não é de um ponto de vista nutricional, portanto não é os nutrientes que ele tem. Do ponto de vista energético, mas a nível até emocional. A relação emocional que nós estabelecemos com o alimento, quase, não é? Olha, sabes que eu tenho um serviço que foi uma ideia que me procurou também neste verão, que é diz-me o que comes, diz-te quem és. E então a pessoa envia-me 3 alimentos de que ela gosta muito e eu faço uma espécie de um quadro psicológico. Sim. E depois quais são os órgãos que podem ficar fragilizados com aquele quadro psicológico e quais são os alimentos que a pessoa poderá ter que deixar de consumir e aqueles que podem introduzir para harmonizar. É uma coisa, é um relatório que é como se fosse uma pré-consulta, não é? Claro. E tive alguns clientes e fiz alguns e gostei imenso de fazer. Eu não conheço as pessoas. São pessoas que eu não conheço. Isso é uma coisa mentira. E, aliás, para quem nos está a ouvir, pode pensar que é uma coisa assim um bocadinho esotérica, que é diz-me o que comes, que eu digo-te o que é, porque eu agora vou meditar aqui sobre o assunto. Mas não, é uma coisa altamente técnica, porque nós sabemos, e tu, especialmente dentro da macrobiótica, sabes que cada determinado alimento tem determinadas características que trabalham a nível das emoções, a nível da psicologia, a nível da vivência da pessoa. Eu lembro sempre, olha, de uma das primeiras vezes que conversei assim mais sobre estes temas com o Francisco Paratojo, eu vinha de uma consulta com a Amar, que as pessoas conhecem também, há muitos anos era Grito, hoje em dia é a Amar, e a Amar falou-me qualquer coisa, Alexandre,
porque sem querer começámos a falar da minha família. A minha família do lado da minha mãe estava ligada a produtores de arroz e, portanto, eu dizia que lá em casa comíamos arroz todos os dias, e então ela ligou-se a isso e a certa altura dizia: quando saís daqui vai falar com o Francisco e ele te explica as características do arroz, porque é para tu perceberes o que é que acontece a uma pessoa que come arroz todos os dias. E então era exatamente isso que é, porque é uma questão técnica, nem sequer é, para quem nos pensa, agora eles vão meditar sobre o que é a energia do arroz e vão ter imagens. Não, é uma questão puramente, quem trabalha nestas áreas sabe que se tu comes determinados alimentos, eles levam-te a ter determinados comportamentos. E então isso é super rico e é uma ferramenta muito gira. É a frase, nós somos o que comemos, não é? Claramente, claramente. Eu não conseguiria fazer este exercício há 10 anos. Eu consigo fazer agora pela experiência que este trabalho todo me trouxe, não é? Porque temos que juntar várias coisas e conseguir traduzi-las ali por umas palavras, não é? Por umas frases que consigam resumir. Portanto, efetivamente é uma questão técnica, porque eu tive que aprender, mas a depois forma como se comunica isso. Pois, sim, porque não é um copy-paste. Tu não tens um manual em que fazes copy-paste para cada alimento. Não, exatamente. É a questão que depois é trabalhada. E eu acho que isto, o chat GPT, ou como é que isso se chama, não faz. Não vai fazer. Não. Essa é uma das coisas que vai ser muito difícil fazer. Basicamente. Então, nós podíamos, não sei se queres que eu diga mais alguma coisa sobre o oráculo. Como não é que era, basicamente. Utilizar? Para quem é que isto é para qualquer pessoa que esteja atenta ou curiosa ao poder dos alimentos e que quer até usar isto como oráculo. No fundo, isto é um oráculo, que é, eu a cada momento, imagina, eu neste momento estou, olha, preciso de uma orientação, preciso de um sinal, preciso de, até pode ser puramente por brincadeira. Eu vou, baralho as cartas, eu agora por acaso estive a pô-las todas por ordem, para ver se estavam os números todos, a sequência delas, mas portanto, imagina que está tudo baralhadinho, eu chego aqui e tiro uma do meio, e saiu-me o número 34, é giro porque elas ainda por cima têm números, e para quem está ligado à numerologia pode também ir buscar informação do que quer dizer um 34. Independentemente disso, tens que o 34 é o agar-agar, nós sabemos que faz parte, portanto, é uma gelatina muito utilizada, uma alga que é utilizada como gelatina, como espessante para uma série de pratos e confecções, e tu tens aqui a mensagem: é tempo de deixar ir. Portanto, só por aqui eu já tenho, se eu tivesse feito uma pergunta ou tivesse neste momento com um assunto de o que é que eu faço com isto, eu chego aqui, olha, e o agar-agar diz-me: é tempo de deixar ir. Só por aqui já tenho imenso para processar. E como tu dizias há pouco, é técnico, porque o agar-agar, entre outras coisas, pode ser utilizado não como um laxante, mas como algo que facilita o trânsito intestinal. No sentido de limpar, não é? Porque ele arrasta consigo. Exatamente. Claro que tem que ser com um conjunto, não é só tomar o agar-agar, mas se houver uma série de procedimentos em relação a alguns alimentos a deixar, outros a introduzir e utilizarmos o agar-agar, em determinadas situações pode funcionar, porque isto na macrobiótica é... E o agar, corrijo-me se eu estiver enganado, mas o agar-agar, assim na gíria, no comum, é muitas vezes utilizado juntamente com fruta cozinhada, não é? Portanto, sim. Não, eu não vou pôr agar-agar numa sopa. Normalmente é uma sobremesa que é espessada com agar-agar, portanto... Mas é assim, nós, dentro da macrobiótica, faz-se ali uma observação global da pessoa e a prisão de ventre pode ter causas diferentes e por isso a recomendação também pode ser diferente. Para o agar-agar funcionar, significa que a pessoa está mais contraída. Tem que ser a dificuldade de expulsão das fezes é gerada por falta de movimento do intestino, por ele estar mais contraído. Então, o agar-agar, como aumenta o volume da água nas fezes, como aquilo é basicamente celulose, vai conseguir fazer com que essas fezes tenham maior capacidade para ser expulsas. Mas se a pessoa tiver o intestino muito dilatado, se for o oposto, se não for por estar muito contraído, for por ter perdido o tónus, estar muito dilatado, já não vai funcionar. Mas pronto, isso seria outros itens. No entanto, a agar-agar tem essa função no corpo, juntamente com uma dieta adequada à condição da pessoa, e por isso o deixar ir. O deixar ir, que é o que
a prisão de ventre não faz, não é? Uma Claro, pessoa que tem prisão de ventre não está a deixar ir. claro, Há claro. qualquer coisa que está presa. E tu, no fundo, nestas cartas, pegaste na característica técnica, que tu conheces o Certo. comportamento dos alimentos, e dás-lhe uma forma de recomendação para a vida, que é, sai o agar-agar tem normalmente esta função, portanto, olha, vê lá se na tua vida tu deixas a coisa ir. Deixas Porque a coisa ir. depois é literal, não é? Portanto, o nosso E corpo mesmo acaba o agar-agar faz uma sobremesa, é uma sobremesa mais macia, portanto nós temos ali uma gelatina, não é? Sim. Não é compactar as coisas, não é Sim. Não é apertá-las. um concentrado doce, não é uma Sim. coisa que... Não, a pessoa pode comer até uma maior quantidade porque é uma coisa mais Sim. expandida, menos Claro. sólida, mais Se deixar ir, sim. suave. É exatamente isso que tu disseste. Nós podemos tirar uma carta para uma orientação, se a pessoa for um terapeuta, pode dar ao seu cliente no final da consulta para complementar. Eu posso fazer num jantar de amigos, num lanche, num aniversário, na passagem de ano, para tirar uma carta que seja a energia do ano. Eu posso usar de forma lúdica, posso utilizar de forma terapêutica, posso utilizar pessoalmente, posso utilizar socialmente. É intemporal, porque pode ser em qualquer altura, e também se ajusta a qualquer pessoa, independentemente se ela consome estes alimentos ou não, porque as mensagens são úteis e têm referências para todas as características que nós todos vivemos, não é? E acabam por ser muito universais, e a pessoa que já conhece este tipo de alimentos porque pratica uma alimentação dita natural ou macrobiótica, conhece o que é milê, que é conhecido também por milho painço, não é? Portanto, mas aqui aparece como milê, conhece o que é uma aveia. Se calhar pessoas... Agora já é fácil saber o que é uma quinoa, mas há 10 anos atrás metade da população não sabia o que era quinoa, porque não era assim tão frequente. Quando vamos para as algas é natural. As algas é que, sim. Mas como tu tens aqui a orientação associada ao alimento, eu não preciso saber o alimento, eu não preciso de conhecer este alimento ou de já ter comido, porque eu vou buscar na mesma informação para que é que serve e qual a orientação neste momento. E acabo por aprender também, se não conheço o alimento. Eu fiz há pouco tempo, num aniversário de um amigo, e foi muito interessante, porque são 54 cartas, e houve um dos elementos que tirou uma carta, e a mulher dele achou que a carta estava muito bem ajustada, e então foi fazendo uma cara assim, como quem diz, eu bem sabia que tu tinhas que fazer isso, e tu não querias, etc. E depois, quando foi ela a tirar, porque tirámos, era exatamente o aniversário, cada um tirou um, ela tirou a mesma. Claro. Então, aquilo que hipótese eram 54 cartas, ela baralhou e tirou a mesma. E então ele disse, bem feita, estavas a gozar comigo, isso eu também. Pronto, cria-se um ambiente que descongela, que cria ligação. Nós podemos fazer, como dizia há pouco, de forma lúdica ou então com uma intenção mesmo de colher essa informação mais profunda. E como disseste há pouco, pode ser também utilizado numa terapia a nível de confirmação, porque quem trabalha nestas áreas sabe, há quem trabalhe com um pêndulo, há quem trabalhe com cartas, há quem trabalhe com outro tipo de sinais e de confirmações daquilo que eu estou a sentir e acho que é porque é mais pela direita ou é mais pela esquerda, ou seja o que for, e a carta vai confirmar exatamente, ou vai nos ajudar a orientar qual o caminho a seguir e, portanto, é utilizado de uma forma até mais técnica, mas também rigorosa, não tem que ser só por brincadeira. E agora, Natália, eu tenho aqui uma pergunta da Marília Coelho que diz, Natália, porquê o número 54 de cartas? Alguma explicação desse número? Eu acho que tu já respondeste mais ou menos isto há bocado, porque tu fizeste 49 cartas, que era 7 grupos, 7 cartas para cada grupo, e eram 7 grupos de alimentos, e depois sentiste que precisavam de mais 4 e no fim ainda mais uma. Portanto, acho que é essa a resposta, não é? Sim, sem dúvida. Eu queria focar os alimentos principais que nós utilizamos, não é, na nossa alimentação. Claro que não estou aqui óleos, porque o óleo já é derivado, não tem outros alimentos que são derivados. Eu queria mesmo os alimentos em si, completos. Sim, mas no fundo tens o milho, o óleo vem do milho ou tens outros, não é? Mas havia mais, mas eu pensei, então vou fazer 7. 7 não metidas 9 estrelas, mas o 7 na numerologia é um número que... Aliás, nós temos as 7 notas musicais, os 7 exatamente.
dos 7. Então eu fiz 7 de cada. Mas depois surgiram as outras e na realidade eu queria que desse 9. Ok. E o 54 54 dá 9, porque é o fim de um ciclo. Na numerologia, 9 representa o fim. É os 9 meses de gravidez, representa o final. Completo, é um ciclo completo. É um ciclo completo, sim. Muito bem. Portanto, não estaria completo se não houvesse a última carta, que é o amor. Essa eu fiz as outras, deu 53, e eu pensei, 53 é bom, porque o número 8 tem a ver com a parte da matéria, com a abundância, etc. E pode ser que isso seja um bom presságio para ele se vender. Só que um dia acordei e pensei, não, mas falta o amor. E então ficou, e eu disse, tudo bem, porque é 9, 9 é um fim do ciclo, é uma aprendizagem, é o nascimento de outra coisa que vai surgir, e eu prefiro essa energia. À parte de ter uma concretização material, acho que depois da concretização material vem algo que tem muito valor também. E então optei por acrescentar o amor e acho que foi bem, fiz bem. Mas Marília é exatamente isso, não foi completamente à toa, mas não foi tal e qual como eu pensei no início, foi surgindo. Não foi estratégico, foi uma coisa que foi sendo criada, foi um processo natural. Muito bem. Sim. Natália, olha, isto já passou meia hora desde que estamos aqui à conversa, passaram 31 minutos, isto o tempo realmente voa, e eu não queria terminar a nossa conversa sem te perguntar em que projetos é que tu estás envolvidas, o que é que tu tens andado a fazer, onde é que as pessoas te podem encontrar e, mais importante, onde é que as pessoas podem adquirir o oráculo, porque isso é a estrela desta nossa conversa. É assim, quem morar na margem sul é fácil, porque é só contactar-me e eu faço chegar muito rapidamente. Se não, podem adquirir no site da Mahatman, enviando, portanto, seguindo o que diz as indicações do site e fazendo a encomenda. Portanto, para quem está longe, as edições Mahatma é fácil de encontrar, seja no Facebook, seja no Google, seja onde for, é muito fácil de encontrar e eles fazem chegar-vos. E ele vai ter a casa, sim. Se for através da Natália, também é muito fácil, principalmente o pessoal da Margem Sul, que está ali os vizinhos da Margem Sul, é fácil também combinar com a Natália. E Natália, qual é a melhor forma de te contactarmos? Para quem é no Facebook, é no... Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Tanto no Facebook, eu tenho o Facebook, mas pessoal, não é? O profissional chama-se Temperos de Alma. Temperos de Alma. Sim, e tanto o Instagram como o Facebook podem me encontrar através desse meio, enviar uma mensagem. O meu e-mail também posso deixar, é nataliabporto@gmail.com, e eu estou ao dispor. Faço algumas consultas de diferentes temas, mas depois posso explicar isso tudo. Dou aulas particulares também e, claro, estou neste momento no Instituto Macrobiótico, mas isso com certeza que a maioria já sabe que é a casa-mãe, e depois vou onde a vida me chama. Portanto, tu continuas no Instituto Macrobiótico, tens lá o curso de macrobiótica e de aulas de culinária macrobiótica, dás depois também aulas particulares, vais à casa de pessoas a ensinar a cozinhar, fazes consultas, não só de alimentação, como também de todas as outras ferramentas associadas, e, portanto, basicamente é isso. É isso, sim. Muito bem. Então, olha, Natália, eu acho que não temos aqui mais nenhuma questão, mas quero saber se tu queres deixar alguma mensagem ou se queres, por exemplo, tirares tu uma carta, que tens aí contigo as tuas cartas, não é? Se queres tirar uma carta como mensagem para quem nos está a ouvir. Posso fazer isso, mas deixa-me agradecer-te esta oportunidade de dares poder ao poder dos alimentos, e o nome, quanto a mim, é muito literal. O alimento tem mesmo muito poder. E nós ganhamos energia através do poder deles e podemos empoderar a nossa vida fazendo escolhas adequadas às nossas necessidades. Então eu vou tirar uma carta que seja, como diz o Alexandre, uma mensagem para quem nos está a ouvir. Eu vou tirar. Muito bem. Então, vou tentar mostrar aqui na câmera, vou ter que pôr óculos, mas é só porque fica bem, não é por causa de haver mal. Saiu a cevada. Então, diz aqui, a cevada é uma carta número 3, por acaso é o teu número, não é, Alexandre? É verdade, sim, senhora. E
não é? Diz assim, agregar é diferente de grudar. Isto é uma coisa que eu, quando estou a cozinhar em aula e falamos sobre a cevada, eu costumo sempre dizer isto, que há uma grande diferença entre um alimento que gruda, que se agarra, que prejudica o funcionamento do sítio, do local onde ele se gruda, e agregar, que é juntar para melhorar, não é? Eu posso me agregar a uma pessoa ou posso me grudar nela. Se pensarmos em pessoas é mais fácil assim. Então eu vou passar a ler, Alexandre. E como depois vamos terminar, agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes e mais uma vez a ti pela oportunidade. Aquilo que agregamos das aprendizagens realizadas ao longo da vida contribui para a expansão do conhecimento e acrescenta-nos valor. O que ao corpo se gruda retira-lhe energia e flexibilidade. Este é o momento de procurar o que em si está grudado. O fígado possui, entre muitas outras funções, a de inspecionar tudo o que pode prejudicar o corpo. A cevada, cereal integral, em doses ajustadas, colabora com o fígado na função de limpar o que é denso e tem tendência para se grudar. Agrega a si qualidades e estimule a sua criatividade. Dance, pinte e procure dissolver o que neste momento o está a bloquear. A vida é criação. Encontre a sua forma de criar. Faça uma sopa de cevada, coloque a cevada de molho e cozinhe na pressão durante 30 minutos. Ao fim deste tempo, junte legumes, não mais de 3, sal e sirva com hortelã. Esta sopa não deve ser triturada e precisa de ser bem mastigada. No final, agradeça ao seu corpo e ao seu fígado também. Porque a cevada é um dos cereais que nós utilizamos para melhorar as funções hepáticas. Muito bom, muito bom. E muito obrigado, Natália. Obrigada também. E ao oráculo do poder dos alimentos. Muito obrigado a toda esta energia que se partilha aqui e obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir e que ainda vão ouvir depois. Isto fica gravado e fica presente quer no meu YouTube, quer na página do Facebook do Feng Shui Integrativo by Alexandre Gama, assim como a Natália também poderá depois partilhar noutros canais e, portanto, obrigado a todos que nos estão aqui a ouvir. E a ti em especial, Natália, mais uma vez. Olha, e boa sorte para o teu curso de Feng Shui, que vai agora começar. Sim, vai começar agora no início de outubro. Eu este fim de semana já tenho uma aula 0, que é para as pessoas experimentarem. Portanto, quem quiser ainda vai a tempo de ir ao meu site ver como é que se pode inscrever para sábado. E depois, passado 15 dias, começamos então com a aula do primeiro ano, que vai ser um fim de semana por mês. É online e, portanto, dá para estarmos em qualquer parte do mundo, desde que nos consigamos ligar das 10 da manhã às 2 da tarde, num sábado e domingo, uma vez por mês, à hora de Portugal, não é? E conhecer a dinâmica do Feng Shui também nos dá de poder fazer escolhas mais saudáveis. É verdade. São os nossos ambientes. Obrigada, Alexandre. Um beijinho. Obrigado por esta partilha. Obrigada a todos. Bem-aja a todos. Com licença.